Olá, time MedLearn, como que vocês estão? Preparados para mais uma grande aula do nosso projeto de extensão? Vamos continuar falando das leucorreias e das ISTs com um enfoque grande em diferenciar o que é aquele corrimento normal, do que é aquele corrimento patológico que nós tanto conversamos na nossa primeira aula. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma leucorreia em específico. Nós falaremos hoje da vaginose bacteriana. E eu trago para vocês sempre esse lembrete. As nossas aulas são gravadas, então isso é muito legal, você consegue acompanhar pela plataforma o tema da aula, o cronograma em que as aulas serão lançadas, tá? Nós temos o fórum entre os participantes que acontece dentro da plataforma, é muito importante que todos vocês participem. Através do fórum a gente entende como que tem sido o andamento das aulas, as dúvidas que tem gerado. Nós teremos ainda essa live de dúvidas ao vivo, onde eu estarei aqui com vocês. Nós enviaremos data, link através da comunidade. Essa live também ficará gravada. E de extra, eu sempre deixo no Instagram, doutora.ana.ribeiro. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo através de lá. Muitos de vocês têm mandado mensagem e eu tenho gostado demais de receber essas mensagens. Então, sintam-se em casa e eu estou aqui para contribuir com a sua formação e com a sua aprovação. Vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar das vaginose bacteriana, dessa leucorreia em específico, tá bom? Uma doença gostosinha de entender, fácil de acertar a questão de prova, então é um pontinho que você tem que garantir e que eu vou certificar de que a partir dessa aula você vai garantir esse ponto. Vamos lá. Quando a gente fala de leucorreia, vamos relembrar um pouquinho? A gente fala de secreção vaginal anormal. Bom, então para ser normal, a quantidade está diferente, a cor não tá legal, tá verde, como que tá isso aí? Tá amarelo, tá acinzentado, tá bolhoso, tem cheiro ruim, cheiro de peixe. Qual que é a consistência? É grumosa? É leitosa? É fina, fluida? Como que tá isso aí? Quando a gente fala então que é uma secreção anormal, nós vamos classificar em causas infecciosas e causas não infecciosas. Quando a gente fala das não infecciosas, primeiro, a gente pensa em atrofia vaginal, corpo estranho. Estou falando de criança que pode ter brincado, manipulado alguma coisa, tem um corpo estranho ali naquela vagina. Dermatoses vulvares, são causas de diagnóstico diferencial de corrimento de leucorreia. Estou falando de causa infecciosa, vaginose bacteriana, candidíase, tricomoníase. Qual é o agente? Como está essa secreção? Qual a característica desse corrimento? O que eu posso te dizer é que a vaginose bacteriana é disparadamente a principal causa de leucorreia em mulheres de idade fértil. Sim, é isso que você está escutando. Não falei candidíase, eu falei vaginose bacteriana. Combinado? Então, se tiver que marcar epidemiologia, a principal causa de leucorreia em mulher em idade fértil, vaginose bacteriana. Combinado? Muito bom. Então, vamos lá. Estamos falando agora do que está colonizando ali aquela vagina. Estou falando de uma ecologia vaginal normal. Eu espero que naturalmente tenha uma predominância de lactobacilos naquele conteúdo vaginal. Isso a gente já conversou na nossa primeira aula. Pois bem, o que eu observo? Que existe uma produção de ácido lático que vai manter ali aquele pH vaginal entre 3,8 a 4,5, tendendo a acidez. É um pH menor do que 4,5. Muito bem. A gente observa essa produção de H2O2 e bacteriocinas por essa flora predominante. Isso eu estou falando de uma ecologia vaginal normal. Aqui a gente não está falando de nada patológico, de nenhuma leucorreia. Agora, quando eu penso que existe alteração dessa microbiota, tá? Eu estou dizendo que existe uma disbiose vaginal.
Então, quando a gente fala de disbiose, essa disbiose, ela não se restringe a alterações intestinais. Disbiose é exatamente uma mudança nessa ecologia habitual, normal, que se espera encontrar. Alterou a microbiota, estou falando de disbiose. Disbiose onde? Nesse caso, na vagina. Muito bem. Trouxe aqui para você, então, uma definição que não é feita por mim. Disbiose é uma disbiose da flora vaginal quando eu penso em vaginose bacteriana. Eu estou falando que o micro-organismo predominante, ele deixa de ser o micro-organismo encontrado na flora habitual, tá? A gente percebe essa substituição de uma microbiota que era protetora, composta por lactobacilos, por uma flora mista. Nesse caso, composta de anaeróbios facultativos e obrigatórios. Aqui, a gente inclui Gardnerella vaginalis, tá? Então, pensa nessa relação. Tô falando que uma coisa que era normal, que tinha micro-organismo, não tô falando de nada estéreo. Aqui eu não tô falando de urina. Nada estéreo. Tinha micro-organismo, mas o micro-organismo que eu esperava encontrar era lactobacilos. E a gente tem uma alteração nesses micro-organismos e a predominância agora passa a ser de outro tipo de micro-organismo. Outros tipos. Te falei que a flora é mista, com predominância de anaeróbio facultativo obrigatório, incluindo Gardnerella. Vamos gravar isso aí? Colocou flashcard na parede? Gardnerella, tá bom? Importância clínica principal aqui é lembrar que epidemiologicamente nós estamos falando da principal causa de corrimento vaginal em mulheres em idade fértil. E aqui nós temos que tomar um cuidado, porque existe sim uma relação da vaginose bacteriana em consonância com gravidez, levando a complicações obstétricas. Assim como existe relação de consonância da vaginose com complicações ginecológicas. Nós abordaremos isso. A gente tem uma prevalência estimada de 20 a 60% de casos na população estudada. Olha o número, o quão grande é essa prevalência. Então, isso aqui justifica exatamente o que eu acabei de te falar de epidemiologia, quando espera-se que seja a principal causa de corrimento em mulheres em idade fértil. Eu estou te falando que chega a 60% das mulheres apresentando um caso de vaginose. Entende o quão alto é esse número? E aí eu te falo para relembrar e reorganizar na sua cabeça. Estou falando de lactobacilos, produzindo ácido lático, mantendo aquele pH ácido que eu te falei ali atrás, entre 3,8 e 4,5, menor do que 4,5, portanto. Estou falando, então, gente, de uma microbiota vaginal normal. Não tem nada de alterado aqui, não tem nada de patológico. Eu espero que sim, o conteúdo vaginal seja colonizado por lactobacilos. Eu espero sim que o conteúdo vaginal tenha essa produção de ácido lático, tenha um pH ácido, que gera inclusive o odor metálico, tá? A esse corrimento, a essa secreção. Tudo normal. Agora, te falei que alterou, tô falando de doença agora, tô falando de vaginose, tá? Alterou. Eu vou diminuir o que é bom, eu vou diminuir lactobacilos protetores, e eu vou ter uma superprodução polimicrobiana. Estão se lembrando que a gente falou disso há pouquinhos minutos? Que não é apenas um micro-organismo, que a gente vai lembrar da Gardnerella, vai colar aqui na sua parede o flashcard Gardnerella, mas eu não tô falando só de Gardnerella. Agora, coloquei Gardnerella como número 1, porque é o flashcard da sua parede. E aqui o interessante é que esses micro-organismos anaeróbios, eles são responsáveis por produzir aminas voláteis. Essas aminas voláteis, elas vão responder e justificar um teste que já já eu vou te falar. E essa produção de amina volátil gera um odor que não é legal. Um odor fétido, característico da doença.
É claro que a gente encontra outros micro-organismos. Te falei que não seria só a Gardnerella. O Atopobium vaginae pode estar presente, Mobiluncus pode estar presente, Prevotella pode estar presente. Estou falando de anaeróbios. O que eu te falei para pregar na parede? Gardnerella. O que eu quero que fique ressaltado na sua cabeça? Produção de aminas voláteis com produção e geração de odor característico, fedido, fétido, odor aqui não é legal. Muito bom. Olha aqui, trouxe aqui para vocês um quadro, tá? Que foi avaliado pelo método de Papa Nicolau. Conseguem ver aqui na legenda? A gente observou que os exames do conteúdo vaginal foram avaliados também por cultura e esfregaço e corados pelo método de Gram, tá bom? Lembrando que o Papa Nicolau isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Não se faz Papa Nicolau para avaliar corrimento, tá? Papa Nicolau avalia a alteração de colo de útero. Posso, sim, otimizar esse momento da coleta para fazer avaliação de secreção por conteúdo vaginal por cultura, esfregaço, usar o método de Gram? Posso. Posso fazer o if test para ver a mina volátil, que a gente vai falar ali para frente, ter spoiler? Posso. E aqui eu tenho um quadrinho que mostra para vocês exatamente o que a gente encontrou, o que foi encontrado nesse grupo de análise, tá bom? Então a gente observa a quantidade, tá? De micro-organismos nessa microbiota dessas pacientes com vaginose bacteriana. A gente observa essa redução importante ali de lactobacilos, tem visto, que chega ali a 2,9%, ou seja, olha que quantidade ínfima, né? E uma Gardnerella que tem um acumulado de 96,8% nessa microbiota. Isso é o que eu quero que você tenha em mente. O restante é fosforilar. Para a sua prova, para a sua vida, tenha isso em mente que tudo vai dar muito certo. Vamos lá. Ó, grava na sua mente. Vaginose bacteriana não é considerada uma infecção sexualmente transmissível clássica. Mas nem por isso ela deixa de ter associação com o comportamento sexual, tá bom? Então se lembrem que pacientes com diagnóstico de vaginose bacteriana merecem, tá, que você ofereça testes de IST, tudo bem? Quais são então os fatores de risco, tendo em vista o que eu acabei de te dizer? Não é IST clássica, mas tem relação com as ISTs. Bom, gente, atividade sexual recente com múltiplos parceiros é um fator de risco quando a paciente com queixa de uma leucorreia. Ducha vaginal, aqui na literatura, é descrito como ducha vaginal frequente. Eu quero que você tenha em mente, se toda ducha vaginal é um fator de risco para as leucorreias, porque eu estou limpando o lactobacilo. Eu estou tirando o que me protege, o que me ajuda. Então, a ducha vaginal, gente, é um fator de risco. A gente tem que prestar atenção. Usuárias de DIU. Existem controvérsias, discussões, mas é um fator de risco. Tabagismo. Sexo entre mulheres. Alterações hormonais, tá? Com mudanças aqui, gente, de imunidade, de defesa. Então, mulheres na menstruação, períodos de gravidez, consolidam aqui fatores de risco. Quando a gente coloca em ordem de prioridade, olha que incrível, gente. Sexo oral entra como um fator de risco importante. Curioso, né? Mas é um fator de risco. As duchas vaginais, que nós já dissemos, raça negra, tabagismo, sexo durante a menstruação, são 2 fatores de risco combinados. Os dispositivos intrauterinos, relação sexual em idade precoce, tá? Claro, aumenta o tempo de exposição, múltiplos ou novos parceiros sexuais, a atividade sexual contra as mulheres. Então, a gente observa esses quadros que falam sobre fatores de risco que são fatores em consonância com os fatores de risco de ISTs e falam a favor também da vaginose bacteriana. De manifestação clínica? Então, vamos lá. Te falei que através de
Quadro clínico, nós também podemos chegar a um diagnóstico certeiro da vaginose bacteriana. Quando eu falo de manifestações clínicas, eu estou falando de mudança no padrão dessa leucorreia. É um corrimento que eu espero que esteja mais acinzentado, mais brancacento, um corrimento homogêneo. Ele não é aqui grumoso, como é o corrimento da candidíase. Aqui existe uma eliminação de aminas voláteis, que gera esse odor fétido, esse cheiro de peixe, que se intensifica principalmente após relação sexual. Esse é um ponto que eu quero que você tenha muito claro na sua mente. Odor fétido que intensifica após relação sexual. Tá escrito isso na sua questão? Marca a vaginose. Ele tá te dando o caminho do diagnóstico da vaginose, que é muito comum. Então, esse corrimento que tem um cheiro que não é legal ali, depois de relação sexual, durante o período menstrual, é um corrimento de vaginose bacteriana. A questão está te dizendo isso. Nesse caso, o pH vaginal ele é mais elevado. Lembra que a gente conversou que o esperado para o fisiológico é menor do que 4,5. Aqui está um pouquinho maior do que 4,5, tá? A maioria dos casos é assintomático. O que eu tô te dizendo? Que não tem sintoma inflamatório, como a gente encontra, por exemplo, na candidíase. Olha aqui essa imagem, gente, clássica da vaginose. Você percebe que é um corrimento branco, mas é um corrimento leitoso, homogêneo, ele não está aderido. Esta é a característica de um corrimento da vaginose bacteriana. E aí eu trouxe aqui para vocês critérios de Johnson. Esses critérios, gente, eles servem para fechar diagnóstico clínico. Então, o diagnóstico clínico ele vai se dar quando a gente encontra pelo menos 3 dos 4 critérios de Johnson. Quais são esses 4 critérios de Johnson? Corrimento. Eu espero que esse corrimento seja homogêneo e fino. Ele não é grumoso, tá bom? pH tem que estar mais tendendo à basicidade, ou seja, um pH maior do que 4,5. Nós temos as fitas de pH que vão medir e vão nos dizer essa característica. O IF teste, ou seja, vou colocar gotinhas de KOH nesse corrimento, nessa leucorreia, e eu vou ter um IF teste positivo, um teste das aminas positivo, ou seja, vai eliminar um odor pútrido, um odor de peixe com o teste do KOH. Outra coisa importantíssima, isso aqui é patognomônico, tá? Na questão, marca e corre pro abraço, tá? Na microscopia, eu vou encontrar clue cells, células-alvo, tá bom? Muito característico da vaginose bacteriana. O que eu tô querendo te dizer? Nós conseguimos fechar critérios diagnósticos baseados na clínica dessa paciente, mas não só, tá? Nós temos aqui um adendo, que existe teste rápido, sim. Ele tem um custo efetivo, tá? Interessante. Pode estar disponível em ambulatório. Necessário? Muito das vezes não, tá? Quando você tem dúvida diagnóstica, dúvida de concomitância de leucorreias, você pode lançar mão do teste. Critérios de Ansel fecham com maestria o nosso diagnóstico. Eu trouxe aqui, gente, fotografias de preparações para um exame fresco que mostram exatamente as clue cells que nós acabamos de dizer. Então, eu te mostro exatamente ali, consegue ver essa única célula-alvo entre todas as células escamosas normais na nossa primeira imagem? Então, nós temos isso com muita clareza. Consegue perceber? Na segunda imagem, eu mostro várias dessas células escamosas cobertas por bactérias. Conseguem perceber isso? As clue cells aqui na letra B estão cobertas a ponto de suas bordas estarem borradas e o núcleo invisível. Olha a setinha. Consegue observar as setinhas aqui em cima? Ó aqui, setinha, setinha. Correto? Conseguem visualizar a diferença dessas duas imagens? Mas essa é uma característica clara, essa célula em alvo, tá? Que fecha critério diagnóstico para vaginose. Lembrando que eu te disse que é um achado, que quando está presente é clássico, mas a gente não precisa dele, porque são 3 de 4 do Ansel, correto? Então, se eu não tiver clue cell,
mas eu tiver as 3 outras características, corrimento homogêneo fino, pH maior que 4,5 e o if teste positivo, eu também já fechei diagnóstico para vaginose bacteriana. A gente tem ainda o diagnóstico, que é um diagnóstico laboratorial maior. Como que a gente vai fazer essa avaliação? Eu vou fazer pela técnica de Gram, tá? Eu vou avaliar a flora vaginal no esfregaço corado pela técnica de Gram. E aí eu tenho um score que vai de 0 a 10. Então, o score de 0 a 3, eu estou falando a favor de uma flora normal. Um score de 4 a 6, uma flora intermediária. E de 7 a 10 é compatível com vaginose bacteriana. Essa análise ela é laboratorial, ela não é clínica. Então, ela vem do laboratório, o score, e através desse score, pelo esfregaço que foi analisado, você consegue diagnosticar se é compatível com a vaginose. Olha aqui como que ela vem. Um minutinho só. Olha aqui como que ela vem, para você conseguir entender. Esse score, ele é pontuado, ele já vem para você com essa pontuação, correto? E através dessa pontuação, mostrando, tem lactobacilos, predominância de lactobacilos, que é o que eu espero no habitual, no normal. Não, a predominância aqui é de Gardnerella, é de bacteroides, tudo isso vem analisado pelo próprio exame. Muito bem. Quando a gente fecha critério diagnóstico para vaginose, show de bola, parabéns, chegamos aonde queríamos. Mas e se existe dúvida diagnóstica? Quais são os diagnósticos diferenciais que eu tenho que pensar, ter em mente? Candidíase vulvovaginal, tricomoníase, cervicite mucopurulenta, corpo estranho vaginal, e a gente tem alguns outros adendos aqui. O que eu quero te dizer? Tudo que leva à formação de leucorreia de corrimento, diferente do habitual, tá? Pode ser um critério diagnóstico diferencial aqui para vaginose bacteriana. Ótimo. Então, o que eu te falo de clínica? O que a gente tem que pensar sempre aqui, gente, na natureza do corrimento para que a gente consiga fazer esse diagnóstico diferencial. Não é nada muito esdrúxulo, tá? Além de natureza de corrimento, característica é grumoso, o teste está negativo, tem característica inflamatória, vamos pensar em dor. É uma paciente que queixa de dor em baixo ventre, queixa de dispareunia, ou seja, dor na relação sexual. Como que é essa queixa dessa paciente? Como que está o pH vaginal? É um pH mais ácido? É um pH mais básico? Fala a favor da vaginose? Como que está o teste das aminas microscopia? Eu fiz um teste das aminas e deu negativo ou deu positivo? A microscopia, eu estou vendo aqui IFAS, é característico de bactéria ou de fungo? Tem Klucels, que interessante. Então, essas considerações nos levam a fazer esse diagnóstico diferencial com muita tranquilidade. Trouxe aqui para vocês as características de ambos os critérios diagnósticos que nós falamos, tá bom? E lembrando que a presença de 3 critérios já vai firmar o diagnóstico. Bom, o que nós temos que ter em mente? As complicações que eu te falei lá atrás no início da aula, eu espero que você se recorde. Aqui, estou falando de uma paciente que tem uma característica de vaginose, que fecha critério de Ansel, e que tem associado ao quadro clínico infecção de trato genital superior. Estou falando aqui de DIP, tá? Cuidado com essas pacientes que têm dor à mobilização do colo, que têm dor embaixo do ventre, que têm dor na relação sexual, que abriu um quadro de febre associado a essa característica de corrimento homogêneo, com odor, com pH mais básico, tá? Cuidado com essas pacientes. Se eu tô falando de gestante, eu tenho que prestar atenção com o risco associado de trabalho de parto pré-termo, de ruptura prematura de membranas, ou seja, RPMO. Muito cuidado, porque a vaginose pode levar a um trabalho de parto pré-termo, a uma RPMO. A gente observa que as pacientes com diagnóstico de vaginose têm maior susceptibilidade às ISTs. Aqui eu tô falando de HIV, eu tô falando de HPV, tô falando de herpes, tá? Existe essa associação com as ISTs. E se eu tô falando de puerpério, tá? Existe um risco aqui de endometrite. Puerpério,
e pós-procedimento cirúrgico que tenha sido invasivo, tá? A presença da vaginose, ela está em concordância com quadros de endometrite. Isso deve te chamar a atenção. Pois bem, falamos das características clínicas, falamos dos critérios diagnósticos, eu te falei as principais complicações, agora nós precisamos pensar em tratamento, tá? Primeira linha de tratamento aqui, metronidazol 500 mg via oral, deve ser feito de 12 em 12 horas por 7 dias, ou a gente pode lançar mão do metronidazol em gel vaginal, tá? Um aplicador à noite por 5 dias. Importantíssimo dizermos, estou usando metronidazol, não posso fazer uso de bebida alcoólica devido ao efeito antabuse. Importante, não pode se esquecer de contar isso para sua paciente. Posso lançar mão de clindamicina como alternativa? Posso. Também um aplicador à noite por 7 noites. Essa paciente aqui, gente, deve ser orientada. Vai ter relação sexual? Então você vai ter a relação sexual, vai fazer seu xixi, vai higienizar a vulva, e depois você vai aplicar a pomada e vai deitar na sua cama quietinho. Ah, independente de relação sexual, vou fazer meu último xixi, vou depois aplicar o aplicador inteiro dentro da vagina, aplico toda a pomada, depois eu tiro o aplicador e vou deitar na minha cama para dormir, para aquela pomada ficar mais tempo em contato ali com a vagina. Quando a gente pensa em grávida, a gente, após 12 semanas, dá preferência por metronidazol via oral. Agora, uma coisa que é importante ser dita, nesse caso, apesar da concordância com o IST, não se trata de um IST. Então, não é necessário tratar a parceria sexual de rotina, tá bom? E lembrar sempre de efeito antabuse, que é exatamente o que eu te lembrei, de orientar a abstinência alcoólica durante o uso do metronidazol. Se eu estou diante de uma paciente com casos recorrentes, eu tenho que avaliar. Existem fatores predisponentes nessa paciente que podem levar a essa recorrência? Qual é a adesão ao tratamento? Me conta. É necessário que eu faça essa supressão prolongada? Então, a gente pode avaliar o uso do metronidazol, nesse caso gel, tá? Intravaginal. Aplicação 2 vezes ali na semana, por de 4 a 6 meses. Lembrar sempre que, lembra que eu te falei que aqui nós estamos falando de disbiose vaginal. Então, se eu estou falando de disbiose, a gente tem que pensar em probióticos, que podem ser feitos vaginal ou oral, combinado? Os estudos demonstram um benefício moderado. Se eu estou falando de uma paciente que tem casos recorrentes, eu acho válido que a gente lance mão do tratamento dessa disbiose, tendo em vista que é um dos fatores causais. Trouxe aqui para vocês uma tabela que exatamente exemplifica o uso do metronidazol via oral, creme e a clindamicina, conforme nós acabamos de comentar. E se eu falo de tratamento, eu tenho que falar também, trazer para você também prevenção. Evitar a ducha vaginal. A ducha vaginal, ela vai consumir, ela vai tirar a barreira de proteção que eu preciso, que são os lactobacilos, e vai me deixar mais predisponente à proliferação de micro-organismos que não são habituais, que não são fisiológicos. Educação sexual, então reduzir o número de parcerias sexuais. Lembra que eu te falei que elas entram em consonância com as ISTs, apesar de não ser um IST? Uso adequado de preservativo, não é IST, mas a exposição a múltiplos parceiros entra como um fator de risco. Se eu diminuo essa exposição ao fluido seminal, a gente diminui também a recorrência da infecção. Controle de tabagismo. Presta atenção no que eu estou falando para você. Lá atrás eu te falei fator de risco. E agora a prevenção é exatamente conter o que é o fator de risco para a doença acontecer. Cuidado com o uso prolongado de antibiótico. Uso prolongado de antibiótico, gente, consome cepa ruim e consome cepa boa. Então vai diminuir também a flora habitual. Mudando flora, entra em consonância com a mudança de pH, tá? E tudo isso predispõe, então, essa contaminação bacteriana. Trouxe aqui para vocês alguns casos clínicos para a gente discutir, conseguir amarrar toda a ideia dessa aula. A primeira paciente é a paciente LSB de 28 anos, do sexo feminino, que chega com uma queixa de estou com corrimento vaginal com cheiro forte.
Você vai questionar essa paciente, a história que você consegue colher é a seguinte. A paciente relata que há 7 dias começou escorrimento aumentado. É um corrimento branco acinzentado. Fluido, não é grumoso. Homogêneo, não tem grumos. Ela descreve esse odor fétido. E olha que interessante. Ele se acentua após relação sexual com odor de peixe. Lembra que eu te falei? A questão trouxe que piora após relação sexual durante o período menstrual. Você vai pensar em vaginose, pelo amor de Deus. Nega prurido vulvar, nega ardência, dor pélvica, disúria. Aqui ela está negando os sintomas inflamatórios que falariam a favor de candidíase e está negando algumas complicações que nos levariam a pensar em DIP, tá? Refere vida sexual ativa, tem um parceiro fixo, mas uso inconsistente de preservativo. Nega o uso de ducha vaginal, sabonete íntimo ou espermicida recentemente. Não tem história prévia de infecção sexualmente transmissível diagnosticada. Na história ginecológica, ela tem uma menarca aos 13 anos, os seus ciclos são regulares, última menstruação 14 dias, histórico obstétrico, ela é nuligesta, nunca teve nenhuma perda, os antecedentes familiares são irrelevantes, nada digno de nota, tabagista ocasional e nega comorbidade. O que você viu de fator de risco aqui? Parceiro fixo, mas não usa preservativo. A gente não pode subestimar também a possibilidade de haver mais de uma parceria aí com esse parceiro, que aumenta o risco para ela. O próprio não uso de preservativo recorrente, sempre habitual, já é um fator de risco. E tabagismo. Você lembra que a gente comentou? Tabagismo como fator de risco. Fui fazer uma revisão de sistemas dessa paciente. Urinário, ela não tem queixa nenhuma, ela está febril, não tem sintomas generalizados. E no exame ginecológico, ela realmente apresenta escorrimento vaginal acinzentado, tem um odor forte pós-coito, com ausência de prurido ou dor. Pedi alguns exames complementares. pH vaginal de 5. Lembra que eu falei maior que 4,5, tendendo a ser mais básico? O IF-teste dela veio positivo, um odor de peixe após sal H, tá? Fizemos microscopia e aí, gente, brilhou. Clue-cells na microscopia. Então tá tudo amarrado. Essa questão aqui não tem como errar, tá? A banca te deu de presente para você gabaritar. Clue-cells, lindo. Teste rápido de gravidez, negativo. Lembrar que pacientes em idade fértil, a gente sempre tem que cogitar a gestação, inclusive em consonância com a vaginose, tendo em vista que é um fator de risco, a vaginose é um fator de risco para essa gestação. No exame físico geral, o paciente estava em bom estado geral, normotensa, normocárdica, febril, não tinha linfadenomegalia inguinal. Passei um espéculo nessa paciente e comprovei o que foi visto e queixado pela paciente. Escorrimento acinzentado, homogêneo, fluido, em uma moderada quantidade, tinha realmente um odor fétido bem característico, um colo que não apresentava lesão, tá? Não tinha sangramento, nada digno de nota. A mucosa vaginal tinha um aspecto normal, não tinha hiperemia, não tinha lesão ulcerada, para pensar nos diagnósticos diferenciais, candidíase de úlceras, tá bom? Então, gente, fechamos tudo amarrado, uma paciente com um caso clínico clássico de vaginose. Ó, vou voltar aqui para você ver bonitinho. Falei de fator de risco com você, tabagista, não usa preservativo regular, tem uma queixa clínica muito característica de um corrimento que piora depois da relação. Fui fazer ali o exame físico, gente, critérios de Johnson brilharam os nossos olhos, trouxe todos, escorrimento homogêneo, fino, um pH maior do que 4,5, tem um IF-teste positivo, microscopia com Clue-cells, tudo do jeito que a gente espera encontrar. Mas pode ser que não venha tão lindo assim. E eu quero que você grave que tem Clue-cells, vaginose corre para o abraço, corrimento homogêneo fino, com um pH mais básico, sem sintomas inflamatórios, vamos pensar na vaginose. O IF-teste positivo, vamos pensar na vaginose. Temos que pensar nos diagnósticos diferenciais? Temos, mas via de regra a questão, ela já vai te direcionar. E na sua prática clínica,
você vai perceber, você pode fazer exames complementares que vão te trazer clareza no diagnóstico. Pensar sempre no tratamento, metronidazol, cuidado com bebida alcoólica. Sempre se lembrem de orientar a sua paciente. Combinado? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham se engrandecido com mais dessa aula do nosso projeto. Aqui nós vamos adentrar em cada leucorreia, em cada corrimento, para que você saia sabendo gabaritar todas as questões do tema, sabendo reconhecer na sua prática clínica e sabendo tratar bem sua paciente. Qualquer dúvida, me coloco à disposição e até a próxima aula.